Boa noite a todos. Continuamos hoje a leitura do livro O que é o Espiritismo e vamos abordar o capítulo O Esquecimento do Passado. Esta obra contém de forma compacta uma introdução aos conceitos do Espiritismo e ao conhecimento do mundo invisível. É um resumo da doutrina espírita, além de esclarecimentos em relação às principais dúvidas e objeções mais comuns que se levantam em relação à doutrina espírita. O livro divide-se em 3 capítulos. O primeiro, sob a forma de diálogo com um crítico, um cético e um padre, encerra respostas às observações mais frequentemente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina e, bem assim, a refutação dos principais argumentos dos seus contraditores. O segundo capítulo expõe partes da ciência prática e experimental, caracterizando-se com um resumo do livro dos médiuns, muito conhecido. O terceiro capítulo é o resumo do livro dos Espíritos, com a solução apontada pela doutrina espírita de problemas de ordem psicológica, moral e filosófica. Este resumo é útil aos principiantes da doutrina espírita, que nele poderão encontrar em pouco tempo as noções mais essenciais. E também aos adeptos do Espiritismo, a quem fornece os meios de responder às primeiras objeções que não deixarão de lhes fazer e, além disso, porque neles estão reunidas, numa forma reduzida, os princípios que jamais devemos perder de vista. Portanto, abordamos agora o capítulo Esquecimento do Passado. Este V quer dizer visitante faz uma questão a Allan Kardec. Essa questão eu vou lê-la de imediato. Não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida das suas anteriores existências quando não se lembra delas, pois que, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Continua dizendo que suponhamos que cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10, ao passo que, recortando as nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos previeram, esforçar-nos por evitá-los. Continua que, para me servir da comparação que fizestes do homem na terra com o aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da 4ª classe, não se lembrando do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, uma entidade nova, do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra, sem consciência que fomos. É uma espécie de vazio. E então Allan Kardec responde a esta questão, ou a estas questões que o visitante lhe põe. De pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo do Espiritismo. Todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar-lhes respostas muito mais explícitas do que as que posso dar em sumária explicação, que, por certo, deve sempre ir provocando novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo, e quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. E então o que parecia uma anomalia, contrária à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e veio confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância e, por isso, não farei aqui senão tocar levemente o assunto. Se em cada uma das existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Servindo-me ainda da comparação supra com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como e com que professores ele estudou a matéria de uma classe,
uma vez que as saiba quando passa para a classe seguinte. Se os castigos o tornam laboriosos e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado? É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em saber e moralidade. Digo em moralidade porque se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições de experiência, se tornará melhor quando voltar. Seu espírito amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte da vossa objeção, relativa ao vazio do pensamento, não tem base mais segura, porque esse esquecimento só se dará durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então, poderá julgar o caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer, de modo que não há essa solução de continuidade na sua vida espiritual, que é uma vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a ele se juntasse a lembrança do passado? Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez deveis isso aos rudes castigos que recebestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam à consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos permitiria a vergonha de saber quanto o mundo não ignorava o mal que eu tinhas feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar quando hoje sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado inoportuno, viveis com maior liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos ter cuidado de não contrair outras. Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo da sua carreira, não têm dito: se eu tivesse de recomeçar, não faria mais do que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta vida, falo-ão em outra, numa nova existência. Seu espírito trará, em estado de intuição, as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família, mesmo se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar as suas faltas para convosco por seu devotamento e afeição. Não vos acharíeis mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos nos lembrasseis das vossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem os ódios, se eternizariam. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um entrave ao progresso. Quereis uma prova? Supondo que o indivíduo, condenado às galés, tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem, o que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha que não pode esquecer. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos, a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, nos quais, só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa.
eis porque seus habitantes se recordam da sua existência, precedente, como nós nos recordamos hoje do que fizemos ontem. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. E termina aqui o capítulo. Muitos perguntamos porque temos que, numa vida, corrigir erros de vidas passadas, das quais não temos mais remota lembrança. Muitos questionam onde está a justiça divina se temos que pagar por erros que nem sequer nos lembramos. Pois é exatamente isso que consiste a justiça de Deus. O esquecimento do passado é a misericórdia divina, dando-nos oportunidades de recomeço a cada nova encarnação. Obrigado, Allan Kardec, e a todos vós por vossa atenção.